Canal 7 Raios. Programa Evadidos da Matrix. Episódio Vigiando a Matrix. De como a Matrix nos formou, está ao nosso redor e em nós, e como ela age através de todos nós, no sim e no não que pensamos e dizemos, e que nos induz, conscientes ou inconscientes, às nossas decisões e ações, e de como ela deve estar no nosso sim ou não no nosso não, pelo entendimento e domínio das situações, pelas nossas verdadeiras escolhas. Matrix, Matrix e Matrix. A Big Matrix. É evidente que, para fazer o filme, que é uma ficção, mas em vista do que nos é apresentado naquela peça de arte, consultaram, assimilaram e sintetizaram, no resultado que tanto apreciamos, inúmeras fontes antigas de conhecimentos e tradições, que são vestígios de tecnologias antigas, que até agora, no sentido genérico da nossa cultura, nos ocultaram. O termo quântico ou quântica, no sentido comum que o entendemos, de uma síntese das energias, potências e possibilidades latentes em um elemento componente do átomo, no átomo, numa molécula, em uma singularidade ou em uma situação, um universo, um processo, enfim, parece nos servir bem para o uso que faremos aqui, nessa tentativa de nos aproximar de um entendimento imediatamente prático do que é a Matrix. Quais são suas características perceptíveis, seu funcionamento, ciclos e leis naturais que podemos perceber a todo momento, ao nosso redor, na natureza, em fatos do mundo, no nosso dia a dia. Em todo o mundo, nos apropriamos do notável termo Matrix, depois do sucesso do filme, para designar a nossa realidade. Sim, nossa realidade entre aspas, porque a observação acurada, se pararmos para pensar em uma característica, por exemplo, a relação fractal, encontrada em todos os elementos da natureza, identificados pelas suas medidas, onde o resguardo de proporções do todo observado permanece nas suas partes e também no funcionamento de elementos nessas partes. As falanges dos dedos, os dedos das mãos e dos pés, por exemplo, são proporcionais ao próximo órgão, o pé ou a mão, que é proporcional ao braço ou perna, e, por fim, a todas as partes do corpo e ao próprio corpo. Mas também a pressão sanguínea, levando um elemento de manutenção e nutrição, que normalmente ali chega na ponta dos dedos, impulsionando os vasos e distribuindo substâncias, também o é, um fractal da pressão disponibilizada pelo coração para a perna ou para o braço inteiro. Então temos um elemento que é a proporção constante entre as medidas, que faz com que uma parte seja, nesse sentido, um fractal, uma fração de um segundo elemento compondo a relação fractal de outros elementos. Por exemplo, citado, a pressão do sangue, a proporção e quantidade de vasos, a frequência de circulação, o conteúdo de bioquímica que ali chega, é tudo proporcionado, mantendo-se certa relação constante de proporção, certa fórmula, certa fração, etc. Então, o fenômeno fractal é válido para todo o universo, para a medida da galáxia e suas partes, das regiões universais em relação à galáxia, mantendo-se também para os sistemas, como o solar e seus elementos, etc. Dos lados de um grão de areia e sua medida total, da concha do mar e suas partes, da quantidade de água no mar para a quantidade de água doce fora do mar. E a geometria sagrada nos conta muito disso, dessa relação fractal, essa relação de manutenção de proporção na fração, na parte,
daquele conjunto, daquele elemento. Há outras características gerais da matrix que podem ser observadas em todos os elementos, por exemplo, um cristal. E várias pedras preciosas são cristais. Tem polos norte e sul, como a Terra, nosso planeta também o tem. Fazendo desses elementos um fractal da Terra. Vamos ver nos metais encontrados na natureza, em suas cargas naturais, também a predominância da condução natural de carga positiva ou negativa para cada elemento. Assim também na energia elétrica, como a conhecemos e usamos com seus polos mais e menos. Na natureza que nos modela, destacam-se o dia, que podemos dizer como sendo positivo, operante e dinâmico, e a noite como sendo negativa, passiva e repousante. Como características gerais, perceptíveis ou observáveis, além da fractância e do sentido positivo e negativo, temos para os extremos das nossas percepções mais frequentes a luz e trevas, ou claro e escuro, para a luz ou a ausência de luz. Temos pequeno ou grande, longilíneo ou curto, para as medidas de tamanho. Para o espaço, temos o cheio ou o vazio, pesado ou leve para as proporções de peso, preto ou branco para os extremos das cores, álcalis e ácidos, doce e salgado, para o equilíbrio básico químico e os sabores alimentares. No sentido do tempo, temos o antes e o depois, o ontem e o amanhã. No posicionamento da forma, temos a frente ou o dorso, também acima ou abaixo. Moralmente, temos o bem ou o mal, e como qualidade das coisas, o bom ou o mal. Como idade de vida, o jovem e o velho. Para a fertilidade, o fértil ou o estéril. Pelos seus extremos, os perceberemos mais facilmente como características da matrix. No comprimento de onda que nos é possível alcançar com a capacidade dos nossos sentidos, ressalvando que da matrix há inúmeros estados, processos e características que não nos é possível imaginar, perceber, questionar ou lidar. Mas percebendo o jogo constante desses pares de opostos, que nos referimos, por exemplo, nos é possível manter atenta a consciência na necessária vigília da matrix para nos permanecermos acordados. São infinitos os pares de opostos, mas podemos os perceber em tudo em nosso universo. Nosso universo, entre aspas, pois nós estamos dentro da Matrix, como alguém que vive dentro de um aquário de vidro transparente, mas o aquário se encontra dentro de um rio, no fundo do rio. O habitante vê o rio, pode percebê-lo, ver muito do seu movimento e até medi-lo de diversas formas, mas há algo que o separa do rio, o próprio aquário, que nesse caso representa as estruturas da Matrix. A Matrix não é só um espaço quântico, formado por uma condição elementar da matéria que impõe consideráveis limites à nossa existência e manifestação, mas ela nos limita enquanto seus cativos prisioneiros a uma íntima e restrita condição, como que uma grande ilusão, sobre os sentidos, como um véu sobre nossas percepções e nossas consciências, algo que é imposto a todos nós, que, por isso, naturalmente, nós só lidamos com uma imagem das coisas, da realidade delas, de tudo o que percebemos e conhecemos, e de tudo e do próprio mundo ao nosso redor. Só temos e lidamos com uma mera imagem, apesar de tudo isso que percebemos. Assim, não vemos ainda as coisas como elas são. Somos quase todos nós limitados a uma condição de bárbaros, especistas e destruidores e comedores de outras formas de vida, de habitats inteiros, e irradiadores de equipamentos e forças elétricas e eletrônicas, e substâncias físicas e físico-químicas, e energias vitais e energias emocionais, e sentimentos e fortes
vibrações, muitas delas malignas para nós e para todo o mundo. Infelizmente, esse é o jogo de morte da Matrix, onde só ela ganha, pois qualquer transformação de natureza ou estado a alimenta com energia. Você percebe que você não é o corpo, pois suas memórias o podem conduzir na trilha do tempo e você pode então reviver situações passadas e até as rever ou imaginar situações futuras e as viver nas imaginações e emoções em sua mente. A preocupação, a ansiedade e o medo parecem ser causadas por situações que você vive com o corpo. Há momentos que o corpo manda em você. Ele precisa comer ou dormir rápido para se restabelecer, ou você terá um trem, por exemplo, ou às vezes você manda no corpo. Preciso correr para chegar a tempo, faço meu lanche depois, quando lá chegar. A constante dualidade da Matrix é também como a dualidade que há entre você e o seu corpo. E ela está presente também nos mecanismos sutis do seu funcionamento interior. Você pensa e decide, ou se conduz pela vontade. Você sente, considera os sentimentos, toda uma questão de ligações com as coisas e pessoas, ou atropela tudo como um rolo compressor, agindo em ansiedade. Você age por decisão própria, deliberada, ou reage mecanicamente por sua consciência bitolada, condicionada. A primeira coisa que você deve se conscientizar para ampliar o seu discernimento da Matrix é que você está dentro dela. Tudo que você é ou percebe é parte dela ou uma projeção dela no seu universo interior. Mas se há uma brecha na Matrix, ela deve se manifestar igualmente em seu interior e no mundo ao seu redor, o mundo exterior. E ela tem que ser válida também para o planeta, para o universo, para um objeto, um fóton, um volt, ou um raio de energia ou qualquer coisa que exista. É preciso partir deste princípio, pois nascemos da Matrix, vivemos dentro da Matrix e a alimentamos com a nossa forma Matrix de ser. Podemos assim dizer. Naturalmente, uma pessoa comum não percebe ou questiona essas coisas devido ao seu grau natural de filho nascido da Matrix, cuja consciência é com ela conjugada. Esses são os filhos da mãe da natureza. Na verdade, em essência, essa mãe é uma bruxa má. Mas, igual podemos observar uma anomalia nos elementos magnéticos da Terra, refletindo sobre a estrutura da camada de ozônio, criando a anomalia do Atlântico Sul, a exemplo, um verdadeiro rombo na magnetosfera, por onde inúmeras forças cósmicas, além de outros tipos de radiações solares, alcançam a Terra. Fenômeno semelhante pode ser visto nas camadas energéticas do nosso ser e em nossa consciência pessoal. Fenômeno esse que deixa passar outras energias e outras possibilidades de consciência também. Na nossa sociedade, fenômenos desse tipo acontecem de tempos em tempos e a história os registra em inúmeros movimentos que se deram alternativa e soluções para muitos problemas do mundo. Infelizmente, essas novas possibilidades não alcançam todas as pessoas. Boa parte delas, quase 50%, não fazem questionamento nenhum sobre nada, muito menos sobre a Matrix. Dos outros 50%, 48% questionam, mas se satisfazem com a psicologia das religiões, das filosofias, com as soluções mostradas pelos movimentos de arte, os movimentos sociais e coisas similares, onde quase tudo se resolverá depois, restando então apenas 2% das pessoas que se inquietam dentro da Matrix e não necessariamente com a Matrix.
Esses 2% de habitantes do planeta, ou seja, desses 160 milhões de descontentes, os que querem deixar a Matrix seriam cerca de 0,5%. Sim, apenas 0,5%. Desconfiam de alguma forma que há algo errado, que há algo como que uma forma, uma matrix, ou que estão na matrix e a querem deixar. O resto dos 2%, ou seja, 159 milhões e 200 mil pessoas, se resolvem ainda na política, dentro da política, se estabelecendo nos partidos e governos de todo o mundo, para mandarem nos outros, acreditando poder fazer um mundo melhor, enquanto que, na verdade, ainda servem aos ideais de autossubsistência e autossuficiência da Matrix. Ora, esse número final total de apenas 800 mil pessoas no mundo todo que querem e que possuem a capacidade de compreender, acreditar e lidar com os elementos para deixarem a Matrix equivale à infinita parte de 0,01% do total de todos os 8 bilhões de pessoas sobre a Terra. Ou seja, 1 em cada 10 mil pessoas tem essa condição. Bem-vindo, se é esta a sua questão. Te convidamos aqui a observar os mecanismos da Matrix através da observação da dualidade dos extremos da sua manifestação, do polo positivo e do polo negativo de cada coisa, da luz e das sombras, do bem e do mal, em tudo, e a pesquisar as gradações possíveis, os matizes que há entre um extremo e outro. E qual ser entre nós, entre os 8 bilhões de pessoas do planeta, não poderiam estar fazendo isso? Todos possuímos as qualidades necessárias. E você é convidado também a observar que os extremos discorrem círculos de começo, meio e fim, girando sobre os acontecimentos, e que esses círculos são cíclicos. Eles vão e vêm, vêm e vão. A própria natureza, com o dia e a noite, e as gradações do dia e as gradações da noite, e os próprios acontecimentos têm seu momento dia e seu momento noite, suas razões boas e suas razões más, e também seus resultados, bons e maus, em seus extremos. Assim veremos que sim, a todo momento, nossa interferência em observar, e apenas observar atento, revela falhas na Matrix. São nessas falhas que nos fortalecemos e, beneficiados por forças cósmicas, nos reconstruímos e escapamos. Esteja conosco, mantenha-se mentalmente ligado conosco e com a sua atenção na Matrix. Compartilhe nosso conteúdo, inscreva-se, ajude o canal.